Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Mas se não estiver, creio que vai ficar. Peguem suas Bíblias se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 25 em diante, que diz assim: as condições para ser seguidor de Jesus. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos e irmãs, vocês querem ser seguidor de Jesus Cristo? Eu creio que Jesus estava querendo fazer a obra, indo de cidade em cidade, mas uma multidão insistia em segui-lo. E talvez essa multidão estivesse atrapalhando Jesus em realizar, em efetuar a obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Muitos não queriam apenas seguir Jesus, ser discípulos de Jesus, mas estavam ali querendo um deslize de Jesus para lhe acusar, sabe? Queria verdadeiramente se beneficiar apenas dos milagres que aconteciam. Sabe, irmãos? Queriam apenas comer o pão, beber o vinho das multiplicações. Sabe, amados? Então, o que é que acontece? Jesus falou isso. Se vocês quiserem ser meus seguidores, meus discípulos, é necessário que você me ame mais do que você próprio.
Com essa jogada, irmãos, com essa jogada, Jesus fala para cada um dessa multidão: vai ficar somente os selecionados, vai ficar somente os verdadeiros, aqueles que querem de fato ser discípulos. Então, tem que amar mais a Jesus Cristo do que casa, carro, fortuna, mulher, pai, mãe, irmão, irmã e até a sua própria vida. Tem que amar mais Jesus do que a você próprio. Porque nós não merecíamos, mas Ele já fez tudo por mim e por ti. E nós herdamos isso gratuitamente. A verdade é que Ele insiste em nos entregar o ingresso. Ingresso esse que nos faz herdar a terra prometida. Ter a salvação através de Jesus Cristo. Do Filho de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Entende, irmãos? Ele morreu pelo pecado de todos nós. Ele não faz exceção de pessoas. Seja preto, seja branco, seja gordo, seja magro, seja bonito, seja feio. Não tem essa, irmãos. Jesus pagou o preço por todos. Sabe? Aquele que morreu agora ou aquele que nasceu agora, Jesus pagou o preço por ele também. Aquele que está na prostituição, que está nas drogas, que está no alcoolismo. Irmãos, ele pagou o preço por todos vocês. Aquele que foi abusado, abusada, que foi gerado pela mãe, foi abandonado, que foi fruto de um estupro, o que quer que seja. Deus permitiu a sua existência porque existe um propósito. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te conhece desde os lugares mais remotos da face da terra, do universo inteiro. Sabe? Então, irmãos, eu tomo esse conhecimento para mim e reparto com vocês. Essa parte, esse trecho que diz do versículo 28, que diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Esse versículo falou muito ao meu coração, porque através dele eu já fiz má escolhas, mas eu dava início e não levava adiante. Eu dava início e voltava atrás, não levava a sério. Sabe, irmãos? Mas a presença de Jesus, para mim, é a única coisa que eu comecei, que eu dei início. E se Deus permitir, eu vou até o fim. Porque também não é o meu querer, sabe, irmãos? É a graça de Deus, é a misericórdia dele que me sustenta. Mas tem um esforço aí da minha parte também. Porque o fogo é colocado em nós. A presença do Espírito Santo. Sabe, irmãos? E dever nosso é manter a chama acesa, colocar a lenha, sabe? Para permanecer em Cristo Jesus. Renunciando à nossa carne, nossos desejos, nossos prazeres. Então, eu fiz escolhas, coisas materiais, entende? Adquirir um bem ou outro. Eu fui lá, adquiri, né? Fechei o olho, não fui para a ponta do lápis e aconteceu que eu não pude concluir o pagamento. Entende, irmãos? E eu tive que
entregar, abrir mão, sabe, irmãos? E tudo bem. E tudo bem acontecer isso, mas para terceiros, para as pessoas, elas podem zombar de você, sorrir de você, porque você não concluiu a obra que deu início. Então, é um ensinamento, aprendizado que eu vou levar para o resto da vida. Antes de fazer qualquer coisa, se assente. Veja se você tem recurso suficiente para concluir. Mas trazendo esse exemplo para a vida cristã, irmãos, não é fácil. Por quê? É desafiador. Porque é pela fé. Entende, irmãos? Você não consegue contemplar e enxergar nada. Você só diz um sim para o Senhor. Diz que se arrepende dos seus maus caminhos e pede para que Jesus escreva o teu nome no livro da vida. E você aceita o Evangelho, aceita Cristo como teu Senhor e Salvador. Então tudo que está por vir você não tem conhecimento. Como é que você vai calcular? Então é necessário a gente procurar ter conhecimento, ler as Escrituras, porque para ser seguidor de Jesus tem que abrir mão do pai, da mãe, sabe? De filhos, de irmãs, irmão, mulher, sabe? Não abrir mão assim, ao todo, né? Mas, em parte, é. Porque você vai ter que amar Deus acima de todas as coisas. Sabe, irmãos? E não só a tua parentela, a tua família, mas também você. Se vê amando mais ao Senhor do que a si próprio. Então como é que calcula isso? Como é que calcula as perdas? Como é que calcula o sofrimento? Como é que calcula tomar a sua cruz e ir após ele? Entende, irmãos? Se na maioria das vezes a gente só é liberto depois que a gente está na presença, dentro do mover dos céus. Porque antes de tudo, a gente não tem conhecimento, não tem discernimento de nada, né? Não é mesmo, irmão? Então, que a gente possa ser fiel em nossas escolhas, ter sabedoria, pois se você não tem, peça a Deus, pois Ele dá a todos livremente, né, irmãos? Então, vamos glorificar o nome do Senhor, que a gente não venha dar motivo de zombaria alguma, dar o gostinho, dar esse prazer a ninguém de zombar, de sorrir, de escandalizar talvez, certo? Se posicione, se assente, faça contas, faça cálculo, pois nem tudo pode ser, ou melhor, nada podemos realizar com os olhos fechados. Temos que estar vigilantes, atentos a todas as possibilidades. Amém, irmãos? Então, que Deus venha iluminar tua mente. E talvez essas coisas que você se arrepende, que você faz escolhas erradas, porque se precipitou, pois não esperou a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não esperou por Senhor, tomou suas próprias decisões,
suas próprias escolhas e não questionou a Deus se isso era para você, se isso era para sua vida, se de fato é o que ele almejava para a tua história. Sabe, irmãos? Então, muitos dos nossos sofrimentos é permissão nossa. É a gente mesmo que entra nessas ciladas, nessas armadilhas. Então, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Talvez isso faça com que você perca até, talvez, o ânimo, a salvação, um casamento, ficar de mal de parentes, tudo por causa que foi negligente. Entende, irmãos? Então, tenha mais sabedoria, tenha mais pé no chão. É claro, temos e podemos ter fé, mas para tudo é necessário uma permissão, um limite. Não é porque você tem fé que você vai comprar talvez um helicóptero, um avião, se ele não vai de encontro com a tua realidade. É totalmente fora da tua realidade. Entende, irmãos? Então, Deus quer te ensinar a ter domínio, governo sobre as tuas emoções. Porque o fruto do Espírito Santo também é domínio próprio. Amém, amados? É mansidão, é calmaria. Então que você possa ter tomado posse e que venha colocar em prática para que isso possa frutificar na tua vida, na tua história, tá certo? E que você possa carregar isso para todo sempre. Amém, irmão? Não faça o barco sofrer talvez um mar agitado por má escolhas que vocês fazem. Amém, irmãos? Mas se a prova, se a peleja que você está enfrentando é por conta que é permissão de Deus, que você não meteu a mão em nada, que você não, sabe, se precipitou em coisa alguma, aguarde, descanse teu coração, porque grande vai ser a vitória, grande vai ser o testemunho e a recompensa para a tua vida, para a tua história e legado. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos sem exceção e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e pelo que ainda irás fazer. Obrigado, meu Pai, por ter nos dado o discernimento correto desse dia, desses meses, que talvez os meus irmãos estejam passando o sufoco, que eles estão em desespero, que eles tomem o posicionamento certo e venha agir com sabedoria para que sua vida seja organizada, que ele possa colocar tudo no seu devido lugar, as coisas em dias. E mais para frente você vai glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, pois não foi à toa que você chegou até aqui. Tudo foi a mão de Deus, tudo foi o Senhor te apontando por um algo grande que ainda está por vir. Pai, é isso que nós te oramos e também já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus.
Amém, amém, amém. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Fui.